Olá, muito boa noite, paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que nessa noite tão especial, o amor de Deus possa entrar no seu coração, na sua casa e no coração de todos os seus familiares, em nome de Jesus. Estou aqui para trazer uma mensagem, a mensagem do verdadeiro Natal para todos nós, em nome de Jesus. Então eu quero te fazer um convite. Desde já, você envia o link deste culto, dessa mensagem, para todos os seus familiares, aquelas pessoas que você ama e que você deseja que ele também receba um presente de Natal. Nós temos um presente para você e eu gostaria que você pudesse compartilhar em nome de Jesus. Muito bem. O maior presente de Deus para a humanidade. Esse é o presente. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. No Natal, frequentemente, ele é associado a luzes, presentes, confraternização. Embora isso tudo tenha o seu valor, o verdadeiro significado do Natal só pode ser plenamente compreendido à luz da Palavra de Deus. Então, o que eu quero trazer para você é totalmente à luz da Palavra de Deus. Nessa noite especial, em que celebramos não apenas uma data, mas um acontecimento eterno para toda a humanidade. Deus entrou na nossa história para nos salvar. A palavra do Senhor diz, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o presente, esse é o verdadeiro significado do Natal, do nascimento. O menino nasceu. Então, o Natal é muito mais do que essa data comemorativa. É muito mais do que uma celebração, mas é a celebração do amor de Deus revelado à humanidade por meio do nascimento de Jesus Cristo. Em um mundo marcado por dor, conflitos, incerteza, Deus decidiu entrar na minha e na sua história, na história da humanidade, para transformar completamente a nossa vida. Por isso, nessa noite, eu quero trazer a você algo que o Espírito de Deus diz à igreja. Não tenha medo, não temais, eis que vos trago, aleluia, boa nova de grande alegria. Uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. O Natal é a manifestação do amor de Deus em favor de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O nascimento de Jesus é a prova viva que Deus não desistiu de nós.
que Deus não desistiu da humanidade. Ele não enviou para nós um conceito, uma filosofia, uma ideia, mas Ele enviou o seu próprio Filho. Então, o Natal nos lembra que nós somos amados. O Natal nos lembra que nós somos vistos e alcançados por Deus. O Natal traz esperança. O Natal traz algo novo, traz a luz para aqueles que viviam em trevas. É isso que a palavra de Deus nos traz. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 2, fala exatamente isso. O povo que andava em treva viu uma grande luz. Viu uma grande luz. Então, Jesus nasce como luz do mundo, trazendo esperança àqueles que estão cansados, trazendo consolo àqueles que estão aflitos e direção para aqueles que estavam perdidos. Então nós precisamos entender que o Natal anuncia que nenhuma escuridão é mais forte do que a luz, Cristo Jesus, o Senhor. O Natal revela para nós um momento de humildade. O Natal revela um momento do reino de Deus, que é um reino humilde. A palavra do Senhor diz que lá no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo de número 7, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Meus irmãos, o Rei dos Reis, ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Se você não sabe o que é isso, em um coxo. Isso nos ensina que Deus, o reino de Deus, valoriza o simples, o humilde, o quebrantado de coração. Nós precisamos entender que o Natal verdadeiro, ele confronta com o nosso orgulho, com aquilo que os homens estão comemorando nos dias de hoje. O Natal nos chama a viver com simplicidade, com amor, servindo ao nosso próximo. O Natal, ele aponta para a salvação. Então nós precisamos entender que esse menino, Jesus Cristo, que nasceu em Belém, ele cresceu, morreu na cruz, ressuscitou para nos dar vida eterna. Então, o Natal, ele não termina no presépio. O Natal, ele não termina na morte. O Natal, ele aponta sim para a cruz, mas ele aponta para a cruz, para minha e para a sua redenção em Cristo Jesus. Ele aponta para esse momento. O Natal é uma boa notícia para todos, sem exceção. É uma boa notícia para todo o povo. Esse anúncio do nascimento de Jesus, ele não foi feito aos reis, não foi feito às autoridades, mas ele foi feito a pastores, homens simples, homens comuns, homens que estavam ali anunciando, após receber aquilo que foi a direção
de Deus, do local aonde nascera o Salvador. Eles estavam ali pastoreando as suas ovelhas e foram levados pelo sinal de que naquele lugar nasceria o Salvador, o Jesus Cristo. Então isso nos ensina, isso nos revela que o Evangelho, ele não é algo só para alguns. A alegria do Natal é para todos, independente da nossa condição social, financeira, independente da condição do nosso passado ou da nossa atualidade. Porque aqueles pastores que estavam ali, eles saíram e anunciaram, a todos. Por isso a palavra vai dizer que era uma boa notícia, de grande alegria para todo o povo. Então ninguém, nem eu, você, nenhum dos seus familiares estão de fora. Ninguém está de fora do alcance, da graça, do favor de Deus. O Natal nos lembra que todos podemos nos aproximar de Cristo. Todos nós. O Natal nos revela quem é Cristo. Então, eu não sei como está sendo os seus preparativos para essa noite, mas eu quero dizer que esse versículo que lemos, do capítulo 2, versículo 11 de Lucas, nos revela 3 atributos grandiosos de Jesus, para a minha e para a sua vida. Primeiro, Salvador. Anote isso. Aquele que nos livra do pecado. É necessário, irmãos, nós anunciarmos que Jesus Cristo é o Salvador. É este que nos livra do pecado. Ele revela, o Natal revela o Cristo, o ungido, o Messias prometido. Aquele que Deus prometeu, Ele enviou. O Natal também nos revela Senhor, aquele que governa sobre as nossas vidas. Quero deixar uma pergunta para você, uma reflexão. Se Ele é Senhor da sua vida, como muitos professam que Jesus Cristo é Senhor, você tem permitido, nós temos permitido que Ele governe a nossa vida? Nós temos permitido que o Senhor Jesus governe as nossas vidas? Porque Jesus, Ele não nasceu para ser apenas admirado. Ele não foi enviado a este mundo apenas para ser admirado pelos homens. Mas Ele foi enviado para ser reconhecido pelos homens e também seguido pelos homens. Ele nos deu exemplo. Você tem seguido a Jesus? Você tem obedecido a Jesus? Porque celebrar o Natal é reconhecer que Jesus Cristo é o maior presente de Deus para a humanidade. É tempo de gratidão. Pergunto mais uma vez, nós somos gratos ao Senhor Deus por tudo que Ele nos deu e, acima de tudo, pelo maior presente, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Nós somos gratos a Ele, porque através desse presente, Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo.
trazendo a mim e a você esperança, trazendo a mim e a você renovação, trazendo a mim e a você fé. Então, nessa noite, o desejo do meu coração é que você entenda o significado do verdadeiro Natal. O Natal não é apenas uma lembrança anual, como grande parte das pessoas fazem. Nós não podemos ficar nos lembrando de Jesus apenas nesse período de festividade, de comemoração, mas nós temos que trazer ao nosso coração que esse momento nos revela que Deus se aproximou do homem por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus. E Ele se aproximou de nós, quando a palavra de Deus nos revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou, Ele está entre nós. Deus não ficou distante do ser humano. Deus não ficou aquém daquilo que é o sofrimento humano. Muito pelo contrário, em Jesus, Ele padeceu comigo e com você. Em Jesus, Ele chorou, sentiu fome, sofreu, se compadeceu. Então, o Natal é a prova de que Deus se importa comigo e com você. O Natal é a prova que Deus se importa com a nossa caminhada. Mesmo em nossas lutas, saiba, você e eu não estamos sozinhos. O presente que Deus nos deu, o Cristo presente, Ele está conosco, porque está escrito na palavra dEle, que Ele não nos deixaria e não nos deixou órfãos, mas Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então não é apenas nesse momento festivo, não é apenas nesse momento de grande alegria que as pessoas estão comemorando, mas todo o tempo. Os pastores, ao ouvirem a notícia, foram apressadamente até Belém, e depois eles anunciaram tudo aquilo que viram. Foram apressadamente, e depois eles divulgaram, eles falaram aquilo que viram. Deixa eu te perguntar mais uma vez, você tem anunciado, você tem divulgado, nós temos divulgado que nós temos o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus, que tirou o meu e o seu pecado? Porque a partir daquele momento que aqueles pastores tiveram aquele encontro com Jesus, ali naquele ambiente simples, diz a palavra de Deus que ali eles adoraram ao Senhor. Você tem adorado ao Senhor, nós temos adorado ao Senhor, porque o verdadeiro encontro com Jesus sempre gera dentro de nós uma transformação. Um verdadeiro encontro com Jesus sempre gera em nós um testemunho. Então, nós temos testemunhado que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Então, o Natal, à luz da palavra de Deus, Ele nos chama, Ele nos convida a ir até Jesus. Ele faz esse convite para você. Eu não sei como você está, mas a palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é um chamado para nós,
O Natal chama eu e você, chama a humanidade a adorá-lo. E nesse período tem muita gente adorando qualquer coisa, menos adorando ao Senhor que tirou o meu e o seu pecado. O Natal nos chama a gente a compartilhar a nova história de um novo tempo. Que nós possamos compartilhar essa esperança com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que estão precisando de socorro. Então, o Natal, meus irmãos, o Natal é mais do que uma celebração. O Natal é um convite divino. Deus nos ofereceu o seu Filho como o maior presente em favor de toda a humanidade. Que nesse tempo em que as pessoas estão comemorando o Natal, possamos abrir os nossos corações, possamos renovar a nossa aliança e declarar que Jesus Cristo é o presente de Deus para a nossa vida. Que Jesus Cristo é o seu presente, o presente que Deus enviou para nos livrar de nós mesmos, para nos dar a vida eterna. Então eu quero, antes de encerrar esse momento, fazer com você uma oração de agradecimento. Eu e você não éramos merecedores de coisa alguma, mas que o verdadeiro sentido do Natal esteja sobre você. Aí aonde você está, se você puder, curva sua cabeça agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo presente precioso, o teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesse Natal somos lembrados do teu amor. Somos lembrados, Pai, da tua graça e da nossa salvação. Que a luz de Cristo brilhe em nossos lares, em nossos corações, mas também em nossas atitudes, Senhor. Ajuda-nos a viver não apenas o Natal de um dia, mas o Cristo de todos os dias. Nós te louvamos, te agradecemos pelo nascimento de Jesus. Obrigado, Senhor, porque em meio às trevas fizeste brilhar a luz da esperança. Que nessa noite os nossos corações estejam sensíveis à tua voz. Recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Te pedimos que a tua paz governe as nossas vidas, os nossos lares e a nossa família, Senhor. Que o verdadeiro sentido do Natal permaneça vivo todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero fazer um convite a você. No próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui em mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Você é o nosso convidado. Rua da Cevada, número 400, aqui no bairro Minas Gerais. E não se esqueça, no próximo dia 31,
nós teremos o nosso culto da virada, que terá início às 22 horas e encerraremos depois da virada do ano, com tempo de louvor, de adoração e oração de agradecimento e pedidos vindouros em nome do Senhor Jesus. Se você pode, compartilha esse momento, pelo menos com as 7, 10 pessoas. Se você ama as pessoas que você conhece, leva para ela uma semente, que é essa semente do verdadeiro Natal. Que Deus abençoe a sua vida, que você compreenda o sentido do verdadeiro Natal, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Todo o povo de Deus diz amém, amém e graças a Deus. Fiquem em paz.